Em menos de um ano, nós eleitores vamos às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Essa vai ser a primeira eleição em que os partidos não podem fazer aliança para as câmaras municipais. Para o próximo ano, algumas regras para as eleições devem mudar. Eu estou aqui no estúdio com o senhor Emanuel Fonseca, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui. Então, o que vai mudar para as próximas eleições? Bom, como você adiantou, a principal alteração é o fim das coligações para os cargos proporcionais, ou seja, para o cargo de vereador não será mais possível os partidos se aliarem e apresentarem coligações. Todavia, essas coligações serão mantidas para os cargos majoritários. Para prefeito é possível, então, que os candidatos eles juntem os partidos e mantenham a coligação para o cargo de prefeito. Mas para os cargos proporcionais, essa coligação realmente chega ao fim. Essa é a principal alteração que vai mudar de forma substancial as eleições de 2020. Só que outras alterações também foram aprovadas desde a mini-reforma eleitoral proposta na eleição de 2018. É o caso, por exemplo, da redução do tempo para o domicílio eleitoral. Houve uma redução do tempo, antes era necessário que o eleitor que pretendesse ser candidato estivesse inscrito naquela circunscrição eleitoral desde um ano antes da eleição. Agora é apenas 6 meses o prazo. Então, até o dia 4 de abril é possível que a pessoa faça uma transferência eleitoral para ser candidato no município que desejar. Essa regra foi alterada também para essa eleição 2020. Além de diversas outras regras que, embora pouco vá alterar na eleição em si, mas elas constituem sim um destaque que deve ser feito. Como, por exemplo, a necessidade de se verificar os gastos eleitorais. Sim, que foi a lei de teto de gastos sancionada ontem? Exatamente. Foi permitido que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fizesse essa limitação de gastos. Só que na eleição de 2018 foi estabelecido esse teto por lei. E para essa eleição também foi sancionada uma lei que determina que os gastos da eleição de 2016 fosse apenas atualizado o valor de acordo com o IPCA, que é um índice que regula a inflação. Então será o mesmo valor para a eleição utilizado na eleição de 2016, apenas com o acréscimo da correção monetária, o acréscimo da inflação durante esse período. E o que o eleitor pode e não pode fazer? Mudou alguma coisa? As regras de propaganda e de conduta dos eleitores não houve nenhuma mudança. O TSE, todo ano antes da eleição, até dezembro, ele vai estabelecer uma resolução. E nessa resolução é que é feita uma regulamentação de forma mais minudente sobre o que é que pode e o que é que não pode. Mas as regras em si, previstas em lei sobre propaganda, sobre as condutas dos partidos, dos candidatos, elas não alteraram para essa eleição de 2020. O foco principal que a gente entende que será alterado será a questão das fake news. Realmente, o Tribunal Superior Eleitoral fez diversos fóruns, diversos debates, no sentido de tentar regulamentar mais a questão da fake news, e é provável que nessa resolução ela venha regras mais claras de como deve se portar e até mesmo uma resposta mais imediata para tentar banir essa questão da fake news das eleições. Ou seja, falta um pouco menos de um ano e ainda algumas coisas podem mudar, né? Isso. As alterações, elas devem ocorrer, no caso das eleições, até um ano antes. As alterações na legislação, porque existe um princípio da anualidade. Essas demais regras que podem ser alteradas são regras de conduta apenas no que tange a interpretação dessas leis. Porque a lei nunca consegue abranger todas as hipóteses, já que há essa alteração muito rápida da criação de mídias sociais, de outras formas, principalmente na internet. Então, o Tribunal Superior Eleitoral faz essa regulamentação via resolução, que também tem força de lei, mas ela não pode criar regras, ela pode apenas adaptar as regras já existentes.
Muito obrigada pela sua presença, doutor Emanuel Fonseca. Eu acredito que durante esse período eleitoral a gente ainda vai ter muito que conversar, não é? Sim, estou à disposição para tratar sobre esses assuntos. Tenha um ótimo dia.